Olá, boa tarde. Nós interrompemos a programação para ir direto ao Palácio do Planalto, onde o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, conversa com a imprensa. Acompanhe com a gente. O primeiro jornalista é o Fábio Murakawa, do jornal Valor Econômico. Não, por favor. Desculpa, eu me expressei mal. Nós vamos fazer uma apresentação inicial e depois fazer as perguntas. Me desculpe, eu pensei que era só a apresentação do início aqui para a gente começar a falar. Eu estou acompanhado do governador Wilson Lima, governador do Amazonas. Infelizmente, o prefeito Davi, ele não conseguiu chegar, foi convidado para estar conosco aqui, para que aqui no Palácio do Planalto, aproveitando a presença do governador e do prefeito, nós apresentássemos, por intermédio da imprensa, ao povo brasileiro, as ações do governo federal, em parceria com o governo do estado e com a prefeitura de Manaus, para ajudar a equalizar os problemas que estão acontecendo em Manaus, falar um pouco sobre isso e mostrar quanto já foi feito e como nós estamos trabalhando juntos para salvar mais vidas. Eu vou, antes de mais nada, colocar aos senhores que o plano de operações ele foi apresentado ao Supremo Tribunal Federal no domingo. Esse plano ele foi elaborado entre o dia 4 e o dia 8 de janeiro, e o Supremo nos pediu isso na sexta-feira. Fizemos a juntada da documentação no sábado e no domingo nós enviamos ao Supremo Tribunal Federal. Esse plano estará à disposição dos senhores ao final dessa coletiva, sem nenhum tipo de restrição. Ele é um plano público. Eu vou colocar também no site do Ministério, a partir de hoje, e vou disponibilizar aos veículos de imprensa aqui, de comunicação, para que todos tomem conhecimento. Quanto ao relatório diário das ações, também é atualizado, como se diz aqui, diariamente. Então, todos os dias nós temos novos dados sobre o resultado dos trabalhos que estão sendo feitos pelo governo federal, junto com o governo do estado e a prefeitura. E eu faço aqui, então, a primeira contextualização. É comum a minha ligação com os governadores e com os secretários de estado. E nós, a partir de dezembro, começamos a observar um aumento de casos e de óbitos em Manaus. Mas ainda sem entendermos até onde isso ia e sem entender se precisaríamos intervir ou não. Isso no mês de dezembro. Quando a situação chegou a níveis realmente já bastante altos, se verificou que precisaria trabalhar em conjunto, que só o governo do estado e o município já não teriam condição de dar a resposta, principalmente logística, porque nós estamos falando de uma cidade no meio da floresta amazônica, a 3 horas de voo de Brasília, que é a última cidade grande ao norte do país, digamos assim, uma capital. A partir daí, 3 horas de voo para chegar em Manaus, 2 horas de voo para chegar em Belém. Essa é a situação logística de Manaus. Tudo é barco ou avião. E a estrada que vem de Porto Velho é uma estrada com a transitabilidade bastante reduzida, principalmente nesta época do ano. Então, tínhamos que chegar junto. No dia 4 de janeiro, eu mandei uma equipe precursora com a minha secretária nacional, a doutora Mayra, para Manaus, para cerrar junto e fazer um diagnóstico detalhado do que a gente precisaria fazer em parceria.
essa missão voltou no dia 6, com esses dados, 6 de janeiro. No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão, a partir de uma carta da White Martins, de que poderia haver falta de oxigênio se não houvesse ações para que a gente mitigasse esse problema. Mas aquela foi uma surpresa tanto para o governo do estado quanto para nós. Até então, o assunto oxigênio estava equilibrado pela própria empresa, mas a velocidade das internações foi muito grande. E com isso, o consumo triplicou, quadriplicou, quintuplicou. E a empresa não conseguiu ter perna para manter o abastecimento. Esse fato nos foi comunicado a possibilidade dele no dia 8. No dia 9, eu embarquei com todos os meus secretários para Manaus. Todos os secretários e pessoal técnico de trabalho, para nós podermos cerrar junto ao governo e começarmos o trabalho de apoio imediatamente no próprio dia 10. No dia 10 de janeiro, o governador, ele determinou, por sugestão minha, a abertura do CICC, Centro Integrado de Coordenação e Controle, aonde se reuniu no próprio dia 10, senhores, senhoras, no próprio dia 10, às 4 horas da tarde, se reuniu o ministro, o governador, o prefeito e o Comando Conjunto das Forças Armadas, instalado em Manaus, além de todas as agências estaduais e municipais e organizações civis. E a partir daquele momento, que foi no dia 10, nós passamos a coordenar todos os trabalhos junto com o governador, o governo e a prefeitura. Juntos. Porque não existe outra solução na Amazônia senão a união de esforços dos 3 níveis de poder. A partir dali, nós acionamos os meios aéreos do Ministério da Defesa. A partir daí, nós acionamos todos os recursos humanos fora de Manaus para que viessem para reforçar as equipes de trabalho. Trouxemos toneladas de equipamentos e insumos, e esses números estão todos no relatório. E eu não quero me alongar muito na exposição para não ficar maçante. Colocar então em números macros, em ideias macro, toneladas de equipamentos e insumos, ventiladores, monitores, bombas de infusão, todos os tipos de medicamentos, todos os tipos de EPI, quer dizer, alguns tipos de EPI mais importantes. Contratamos por requisição usinas geradoras de oxigênio, micro-usinas, no total de 10 que estavam disponíveis no Rio de Janeiro. Estamos recebendo, já tem 7 recebidas, sendo instaladas. E passamos a fazer todo esse trabalho de vinda de oxigênio, de carretas, com deslocamento para Porto Velho, colocação em balsas, com o Ministério da Infraestrutura fazendo o deslocamento da balsa para Manaus. Estamos negociando a vinda de um avião Galaxy americano para fazer uma ponte Miami-Manaus com oxigênio. Estamos mandando um navio cargueiro da Marinha com um tanque de 40 mil metros cúbicos para poder fazer o deslocamento Manaus-Belém. Transportamos centenas de cilindros
de gás, oxigênio gás, em aeronaves cargueiras civis e centenas de cilindros de oxigênio líquido nas aeronaves cargueiras militares. Isso tudo desde o dia 10. Fizemos a remoção, hoje já passando dos 90, 85, 90 pacientes para hospitais federais, pacientes graves, médios e graves, para poder diminuir o impacto na rede de Manaus. Primeiro para hospitais federais, na região norte, nordeste, centro-oeste do Brasil, com aviões da Força Aérea, que precisaram ser preparados para esse transporte especializado. Grande dificuldade de recolher o número de cilindros individuais para voo, com válvulas especiais. Então, tudo é muito complexo. Tudo é muito complexo. E isso é a primeira ideia. Precisamos entender exatamente o que causou esse impacto em Manaus. Mas eu vou aprofundar um pouco mais sobre a resposta, depois eu volto nesse ponto para finalizar. Colocamos um aplicativo, lançamos o aplicativo de tratamento, onde o médico pode, a partir das sequências do checklist do aplicativo, chegar ao diagnóstico clínico de maneira mais efetiva. Também começamos em Manaus isso. Disponibilizamos o nosso centro de distribuição em Guarulhos, para que qualquer compra feita da Secretaria de Saúde do Estado ou do município do Amazonas seja entregue em Guarulhos, para que a logística seja feita por nós o mais rápido possível, facilitando a aquisição. Estamos trabalhando em várias comunidades indígenas, aldeias indígenas, indígenas aldeados, com a nossa Secretaria de Saúde Indígena, neste momento, no interior do Amazonas. Isso é uma das secretarias nossas. Estamos fazendo um mapeamento da cepa viral, que foi identificada uma variante dessa cepa no estado do Amazonas, em Manaus. Estamos com a nossa Fiocruz e a Secretaria de Vigilância em Saúde fazendo essa análise para descobrir o grau de contaminação dessa cepa, se é alto ou normal, se ele causa uma gravidade maior, esse vírus, e se há qualquer tipo de impacto nas vacinas que nós estamos projetando para o país. Isso é outro trabalho que está sendo feito também. Abertura de leitos, habilitação de leitos, inúmeros leitos foram trabalhados junto ao Hospital Federal da EBSER. Chegamos a relocar toda a estrutura administrativa desse hospital para poder instalar 150 leitos de Covid e 30 de UTI. Também neste período. Deslocamos apoio de enfermarias de campanha do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para reforçar os hospitais de referência. Estão todas lá. Deslocamos o hospital de campanha do Exército para reforçar o único hospital militar de área em Manaus, com equipamentos, estrutura e UTI. Não tem fim todas as ações. E elas continuarão e aumentarão. Não vai acabar agora. As ações, fizemos tudo o que tinha que fazer, estamos fazendo e vamos continuar fazendo.
tudo o que tiver que fazer. A conversa com o governador é o que for necessário. Hoje, mandamos os lotes de vacina. O governador tem que ir correndo para receber esses lotes em Manaus ainda hoje. Está aqui a pedido nosso, para demonstrar e avalizar tudo que está sendo dito nesse momento, caso assim ele deseje. Repassamos, só na virada do ano, 28 milhões de reais para atender, só na virada do ano, para atender os municípios mais impactados pela Covid. Então, nós precisamos ter certeza de quanto empenho e quanto trabalho nós estamos fazendo. Tudo isso é noticiado e apresentado diariamente. Nada disso chega desta forma à nossa população. O governador estava dando uma entrevista, ao vivo. Quando ele começou a explicar as ações do governo federal, ele foi cortado imediatamente do ar. Pensem a respeito. Entrevista ao vivo para uma emissora. Quando ele começou a explicar estas ações, ele foi cortado do ar. Esta é a nossa guerra. É a guerra contra as pessoas que estão manipulando o nosso país há muitos anos. Nós vamos ter que ultrapassar essa barreira e chegar com as informações corretas à população. Conto com os senhores, conto com as senhoras. É muito importante que os senhores comuniquem exatamente o que os senhores estão vendo. É muito importante. Conto com cada um de vocês. Para concluir, eu vou explicar, na nossa visão, exatamente o que está acontecendo em Manaus. Durante o ano de 2020, nesta mesa, algumas vezes eu falei, outras vezes o Elcio falou, e em outros momentos eu falei, em todas as entrevistas que eu estive. Uma pandemia, ela tem 4 ondas. A primeira onda são a contaminação e as mortes causadas pelo vírus, pelo desconhecimento, pela incapacidade do tratamento, e nós temos muitas mortes. Essa onda, ela não acaba em apenas uma volta, ela pode ter subidas e descidas, mas é só uma onda. Só uma onda. Nós estamos vivendo em Manaus um recrudescimento desses contágios da primeira onda. Não tem nada a ver com mutação de vírus. A primeira onda são as contaminações e mortes causadas pelo vírus. Ponto. A segunda onda, tão grave quanto a primeira, e com maior número de mortos, é o somatório da busca por atendimento de Covid, com o agravamento da Covid, com a chegada das doenças não tratadas do ano de 2020. Aquelas pessoas que não conseguiram tratar as suas doenças e cirurgias eletivas, elas estão chegando no seu limite e estão buscando o atendimento. E o atendimento está impactado pela Covid. Quando essas dois vetores se encontram, nós temos a segunda onda, com mais mortes do que a primeira onda. Nós temos o número de mortos hoje em Manaus em um dia de 180 mortos, onde normalmente está em 26, 30. Desses 180, 80 são Covid, 100 já são
das cirurgias eletivas não feitas e outras doenças que agravaram. Nós estamos falando isso há 1 ano. A gente fala isso, é deturpado e chamado de outra coisa. Faz 1 ano que nós falamos de 4 ondas. Manaus está vivendo a 2ª onda da pandemia, quando soma as 2 demandas. O sistema de saúde de Manaus já é quase colapsado normalmente. Trabalha com 70% a 80% de ocupação. São 2.250.000 habitantes com pouquíssima estrutura de saúde desdobrada. E olha, isso daí faz uma diferença. Esta é uma realidade, não é de hoje. Ao longo do tempo não se investiu como deveria. E hoje nós estamos vivendo a pandemia e isso agrava o colapso. Então nós temos uma cepa nova, prima das cepas da Inglaterra e da África do Sul, que estamos estudando para chegar no veredito dessa gravidade e de grau de contaminação. Temos, e essa cepa já está no Brasil, hein? Antes que pensem em colocar lá uma redoma em Manaus, essa cepa já está em Brasil. Já está circulando no Brasil há mais de 2 meses. Temos o impacto das cirurgias e tratamentos de saúde que foram postergados ao longo de 2020, somando na Covid, e o colapso do tratamento de saúde em Manaus. E toda a logística dessa estrutura de saúde está impactada, não é só o oxigênio. As equipes de saúde estão no seu limite. Os hospitais estão no seu limite. Os médicos estão no seu limite. Então nós temos que reforçar com médicos, reforçar com enfermeiros, reforçar com fisioterapeutas, e é isso que o governo está fazendo. Nós já selecionamos e capacitamos em torno de 8.000 pessoas para ir a Manaus. Já conseguimos contratar 300 e alguma coisa até agora, e vamos continuar contratando, junto com a Secretaria de Estado. Nós selecionamos, buscamos, capacitamos, apoiamos na logística e o governo do Estado faz a contratação. Já temos mais de 300 contratados. Eu acredito, bem, ainda falta mais uma ideia. Para piorar a situação, os senhores sabem quanto nós temos divulgado desde junho o atendimento precoce. Não confundam o atendimento precoce com definição de que remédio tomar. Por favor, compreendam isso e não coloquem mais errado. Nós defendemos e incentivamos e orientamos que a pessoa doente procure imediatamente o posto de saúde. Procure o médico. O médico faça o diagnóstico clínico desse paciente. Este é o atendimento precoce. Que remédios o médico vai prescrever? Isso é foro íntimo do médico com o seu paciente. O Ministério não tem protocolos sobre isso. Nem poderia ter. Não é a missão do Ministério definir protocolo para o tratamento. Tratamento é uma coisa, atendimento é outra. Como leigos, às vezes nós falamos o nome errado, mas nós temos que saber exatamente o que nós estamos querendo dizer. Atendimento precoce, é esse o nosso objetivo. Ao longo de 2020,
menos de 10% das unidades básicas de saúde estavam voltadas para atendimento de Covid. Hoje, nós estamos caminhando para que todas possam fazer o atendimento precoce para a Covid. É a falta desse atendimento precoce que nos leva a um agravamento sem tratamento, sem o tratamento a partir daí, e a busca pelo atendimento especializado, impactando as coisas ainda mais. Eu acho que eu consegui passar toda a ideia para os senhores. Vou fazer chegar às suas mãos o plano operacional para o Amazonas e os relatórios diários. Estará hoje disponibilizado aqui pelo Ridalto. Cadê o Ridalto? Cadê o Ridalto? Por favor, só para identificarem quem é. Pelo Ridalto, do Ministério. Pode sentar aí, por favor, Ridalto. E, na sequência, vou mandar colocar no site. Por hora, acredito que eu passei todas as ideias. Passo agora para o governador do estado, para complementar as ideias que ele achar que deva, e depois a gente responde as perguntas. Boa tarde a todos. Eu serei breve, depois a gente responde as perguntas onde ficaram dúvidas, mas o ministro fez um resumo muito pertinente de todas as ações que o governo federal tem implementado lá no estado do Amazonas para o combate à pandemia. Desde o início da disseminação desse vírus no estado do Amazonas, que nós temos trabalhado em parceria com o Ministério da Saúde. Nós tivemos o primeiro pico da doença ali entre os meses de abril e maio. Tivemos muitas dificuldades, o estado do Amazonas foi o primeiro a ser atingido e resultado de uma série de fatores, dentre eles um sistema de saúde sucateado que nós recebemos, final do período chuvoso no Amazonas, e também nós estávamos lidando com um vírus, com uma doença que a gente não conhecia, que a gente começou a entender como manejar paciente, como montar os fluxos, alguns protocolos de atendimento. E baseado nesses acontecimentos, nós nos preparamos para um segundo pico, montamos nosso plano de contingência. Nós triplicamos a nossa rede hospitalar, só nos últimos 2 meses nós abrimos mais de 700 leitos com a ajuda do governo federal, que nos enviou respiradores, monitores, bombas de infusão, nos deu apoio com o pessoal. Mesmo assim, a gente chegou a um momento em que os números aumentaram assustadoramente. Para vocês terem ideia, no primeiro pico da pandemia, ali no mês de maio, nós tínhamos uma média de consumo de oxigênio dia de 15 mil metros cúbicos. Esse consumo dobrou para 30 mil em 30 dias. Então, em 30 dias, a média diária de consumo de oxigênio passou a ser de 30 mil metros cúbicos. Nesse segundo momento, a média, em menos de 15 dias, passou de 15 mil metros cúbicos para 75 mil metros cúbicos. Eu estou falando do sistema de saúde do estado do Amazonas. E aí a gente começou a ter problemas como o que vocês acompanharam. Hoje, nós conseguimos equilibrar a nossa rede com a distribuição do oxigênio. Hoje foi um dia em que a gente deu uma atenção especial para o interior, levando em consideração a nossa logística e que a maioria das unidades hospitalares do interior não possuem tanque. Eles ainda utilizam cilindros. E na maioria dos municípios esses cilindros chegam de barco, que às vezes demoram 3, 4, 5, 6 dias. Por isso nós contamos com o apoio da Força Aérea Brasileira e com as nossas aeronaves para que a gente pudesse fazer a entrega desse oxigênio.
Nós estamos trabalhando agora para a ampliação de leitos no estado do Amazonas. Já há um hospital, uma enfermaria montada no estacionamento do Hospital Delfim Aziz e já há um hospital à disposição do governo, que foi requisitado pelo governo, para que a gente possa começar a abertura de novos leitos, levando em consideração que a gente ainda tem uma fila significativa de pacientes que esperam por um atendimento. O governo federal também está fazendo um trabalho de remoção de pacientes para outras capitais e todos esses esforços são importantes para a gente diminuir a pressão sobre a rede. Nós temos uma preocupação, sobretudo, para o mês de fevereiro. Por quê? Porque o mês de fevereiro, ele historicamente é um mês onde há a maior quantidade de casos de síndromes respiratórias agudas graves. Então, nós estamos nos preparando e nos antevendo para essa situação do mês de fevereiro. Inclusive, estava discutindo e estou discutindo isso aqui com o ministro Eduardo Pazuello e também com toda a equipe do Ministério da Saúde que está lá no estado do Amazonas. Nós montamos um centro integrado de coordenação e controle, onde estão os representantes do Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde, a Força Aérea. Ontem estiveram lá representantes dos direitos humanos, também os órgãos de controle têm acompanhado de perto todas essas ações, para que a gente possa tomar as decisões acertadas e com a maior celeridade possível, levando em consideração que a gente está diante de um vírus, que a gente ainda precisa conhecer muito sobre ele. A gente não contava, por exemplo, com essa quantidade de variantes que poderiam estar no Amazonas, com a questão da reinfecção, que já foi confirmado ter no estado do Amazonas. Então, nós estamos diante de uma pandemia que atingiu o mundo todo. Veja a situação dos Estados Unidos, do Reino Unido e de outros países da Europa, que hoje enfrentam também dificuldades parecidas. Eu quero aqui, para encerrar minha fala, agradecer o empenho do presidente Jair Bolsonaro. Conversei ainda há pouco com ele e disse que tudo que o estado do Amazonas precisar em termos de ampliação da nossa rede e de estrutura para que a gente possa aumentar a quantidade de leitos, o governo federal vai disponibilizar esses aportes através do Ministério da Saúde e de outros ministérios. E agradecer o empenho do general Eduardo Pazuello, que tem sido um amigo, tem sido muito solidário nesse momento com o povo do estado do Amazonas. Então, ministro, em nome do povo do Amazonas, muito obrigado pelo seu empenho e também de toda a sua equipe. Damos então início às perguntas. A primeira é com o Fábio Murakawa, Jornal Valor Econômico. Eu não entendi o nome. Fábio Murakawa, Valor Econômico. Tudo bom, ministro? Governador? Ministro, eu gostaria de saber do senhor, primeiro, se essa situação, como aconteceu em Manaus, é uma preocupação, né? Existe uma preocupação no Ministério da Saúde que se repita em outras capitais. E como vocês estão se preparando para isso? E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer é em relação às vacinas da Índia. O presidente Bolsonaro teve hoje um encontro com o embaixador indiano. Imagino que tenha tratado dessas vacinas da AstraZeneca, né, que a gente está tentando trazer para o Brasil. Eu vou falar. Gostaria de saber se tem já uma previsão de chegada, né, e em que pé que está isso aí. Obrigado. Muito obrigado pela sua pergunta. Eu já tinha até aqui anotado que eu precisava reforçar essa explicação. E vou exatamente seguir como está colocado aqui no meu papel, que eu precisaria reforçar. Nós precisamos estar preparados. A segunda onda é o que está acontecendo na Europa. Esses impactos e o número de mortos na Itália, na Alemanha, no Reino Unido, em outros países da Europa,
que todos estão acompanhando, é exatamente o que eu estou falando. É o inverno europeu, que coincide com o momento das nossas chuvas intensas na Amazônia e em parte do Nordeste. Senhores, os senhores sabem a umidade do ar em Manaus hoje? Procurem no Google. A umidade do ar é quase água. É quase 100% de umidade do ar. 99 ponto não sei quanto. O tempo todo. Imaginem, então, o grau de dificuldade da parte pulmonar dos habitantes da região nesse período. E é por essa razão que nós temos ali o agravamento das síndromes respiratórias agudas graves no inverno de Manaus, no período chuvoso do Amazonas. Neste caso, que é o que nós estamos vivendo lá também. Coincide com o mesmo tempo que está acontecendo as coisas na Europa e nos Estados Unidos. Isso, sim, pode se replicar para outras cidades agora do norte e do nordeste, ao longo do ano, e pode se replicar quando nós chegarmos mais perto do inverno para a região centro-sul nossa, sul do centro-oeste, sudeste e sul. Como nós vamos combater isso? Com a vacina. É por isso que nós estamos tão ávidos por receber as vacinas e distribuir e imunizar a população brasileira. Esse é a grande ação efetiva para segurar a pandemia. O desenvolvimento de antivirais está acontecendo no mundo. Acompanhar e trazê-los. E, principalmente, manter as estruturas que foram criadas e os leitos que foram habilitados para a Covid ativos nestas regiões que poderão sofrer o impacto. É preciso utilizar a técnica do atendimento precoce. Nós temos que difundir isso todos os dias, em todos os meios de comunicação, para que a gente possa permitir que as pessoas tenham chance de não agravar. Vários remédios deram algum tipo de resultado. E os médicos sabem o que devem ser prescrito para cada um paciente deles. Os médicos cada vez mais estão habilitados a fazer o diagnóstico clínico para a Covid-19 e para prescrever o medicamento correto para aquele paciente. Não posso deixar de colocar também aqui a dor que nós sentimos o tempo todo pelo número de mortes no nosso país, pelo número de mortes que está acontecendo hoje em Manaus. Isso é real, isso nos impacta e a gente precisa resolver da forma que tiver que ser essa situação. Todas as nossas ações, todas, são para salvar vidas, porque não para salvar mais vidas. Outra. Desculpa, eu acabei focado só nessa. Todos os dias nós temos tido reuniões diplomáticas com a Índia, todo dia. O fuso horário é muito complicado. E nós estamos recebendo a sinalização de que isso deverá ser resolvido nos próximos dias desta semana. Eu não tenho a resposta positiva até agora. Essa é a resposta oficial para a tua pergunta. Não há uma resposta positiva de saída até agora. Está sinalizado para os próximos dias desta semana o embarque da carga para cá. Nós estamos contando com essas 2 milhões de doses,
2 milhões de doses para que a gente possa atender mais ainda a população. Próxima pergunta, Natália Fruet, TV SBT. Boa tarde, ministro. Boa tarde, governador. Ministro, tenho 3 questões. A primeira delas é que no documento da Advocacia Geral da União, na verdade, a primeira pergunta, no documento que a Advocacia Geral da União mandou para o STF, para a PGR, eles falam o seguinte, que na última semana de dezembro, o Ministério realmente, uma equipe do Ministério já estava acompanhando a situação no Amazonas, já se sabia que o sistema de saúde estava pressionado, e cita, diz aqui, ó, na última semana, isso, na última semana de dezembro, isso, vocês já estavam acompanhando a situação sanitária. E aí eles listam um monte de ações que foram feitas. A minha pergunta é, naquele período já não se podia prever, mandar reforçar o envio de estoque de oxigênio para lá? Por que se esperou o início de janeiro? E... Deixa eu responder a primeira. Não havia a menor indicação de falta de oxigênio. Para vocês terem uma ideia, a quantidade de oxigênio que a White Martins e as suas co-irmãs fabricam por dia em Manaus é de 28 mil metros cúbicos e o consumo era de 17 mil metros cúbicos. E a White Martins tinha flexibilidade de trazer quase o dobro disso ainda. A elevação, ela foi muito rápida. E nós tomamos conhecimento de que a White Martins chegou no seu próprio limite quando ela nos informou. Ou seja, se nós tivéssemos tido essa informação, por menor que seja, ou se nós fizemos imediatamente quando nós soubemos. Nós só soubemos no dia 8 de janeiro. Quando nós chegamos lá no dia 4, o problema não era oxigênio, o problema era estrutura de leitos, estrutura de apoio, quantidade de pessoas, fila. O avião que os Estados Unidos devem liberar para o Brasil chega quando? A gente vai contar com ele quando, ministro? A gente já sabe? Isso está sendo negociado, não tem data certa ainda. Mas deve demorar ainda alguns dias. Ainda vai demorar alguns dias. E a minha última pergunta, o senhor falou em atendimento precoce e não citou mais a cloroquina. O governo o senhor Eu não ouvi o que você falou. O senhor falou em atendimento precoce e não citou mais a cloroquina. O governo vai seguir... Eu não falei isso, senhora. Não, o senhor falou... Eu não falei isso, senhora. Eu não usei esse termo nenhuma vez. Não. A senhora não ouviu eu falar nada disso. Atendimento precoce. Mas a senhora não ouviu falar nenhum remédio. Não. Então por que você está dizendo que eu falei? Não, eu estou lhe perguntando se o Ministério... eu não estou ouvindo. Desculpa, eu não estou te ouvindo. A questão é, o senhor falou em atendimento precoce. Em outras coletivas, o senhor falava em cloroquina e não citou a cloroquina. O governo federal... Senhora, a senhora nunca me viu receitar ou dizer, colocar para as pessoas tomarem este ou aquele remédio. Nunca. Não aceito a sua posição. Mas a pergunta é, o governo federal vai seguir distribuindo cloroquina? Quando solicitado pelos estados e municípios. Próxima pergunta. Eu nunca indiquei medicamentos a ninguém. Nunca autorizei o Ministério da Saúde a fazer protocolos indicando medicamentos. Então, me desculpe, eu não entendi a tua pergunta naquela hora, por causa da máscara. Me desculpe. E é porque eu estou sendo bastante enfático nisso, porque eu não gostaria que ficasse a ideia errada. Próxima pergunta é da Cláudia Gonçalves, TV Record. Obrigada. Boa tarde, ministro. Primeiro, eu gostaria de saber, por favor, quem estava participando dessa reunião, além do senhor e do governador com o presidente, quem estava participando da reunião agora à tarde, além do senhor e do governador com o presidente, por favor. Isso é uma agenda do presidente da República, não é minha. Os outros ministros não participaram desse encontro? Eu vou responder. A agenda do presidente da República é dele, eu não posso falar sobre ela. É porque parece que outros ministros participaram também, aí a gente gostaria de saber se... Eu vou só colocar para a senhora, se a reunião fosse minha, eu podia divulgar
a minha agenda e as pessoas que estavam comigo. Quando você é convidado para uma reunião do presidente da República, a agenda é dele. Eu não posso fazer comentários sobre a agenda do presidente. Eu pergunto isso, pois não, ministro, pergunto isso porque há essa, vamos dizer, briga entre governo federal e estados. O presidente chegou a dizer que a vacina é do governo federal e não dos estados. Eu vou colocar para a senhora de novo. Eu desconheço essa briga. Hoje nós fizemos a entrega para a maior parte dos governadores do país. Aqueles que não puderam estar foi porque não conseguiram chegar em Guarulhos, de forma republicana, ressaltando muito a união do nosso país, ressaltando o nosso pacto federativo, a nossa lealdade federativa. Então, desculpe, essa posição também não confere com o que eu estou vendo. Tem mais duas perguntas. Assim como houve contato com o embaixador da Índia, também houve recentemente um contato do presidente com o embaixador de Israel. Há alguma negociação nesse sentido com Israel? O embaixador de Israel estava nos trazendo a possibilidade de trazer também uma aeronave. Mas é uma aeronave tipo as nossas C-130 Hércules. E ela vem, são dias de voo para chegar aqui. E nós estamos avaliando se isso daí chegaria. Porque hoje está equalizado o oxigênio no Amazônia, em Manaus, na Amazônia, no Amazonas. E acreditamos que, a partir de agora, a gente comece a receber o fluxo normal de grande quantidade por balsas e carretas. Porque uma aeronave leva 5 metros cúbicos. Uma carreta são 40 metros cúbicos, 40 mil metros cúbicos. 40 toneladas. Uma aeronave leva 5. Então, você tem que fazer 8 pernas, 8 voos de um Hércules para ter uma carreta de oxigênio. Então, nós estamos avaliando se ainda é interessante um avião decolar de lá, voar 4 dias para chegar aqui. Até lá, nós já devemos estar com o oxigênio bastante equilibrado. Diferente de 4 horas e meia de um avião vindo de Miami já com oxigênio. E um Galaxy, que seria um grande porte. De qualquer forma, há essa possibilidade também. Sim, nós estamos estudando isso. E a última pergunta é com relação ao que o presidente Maia falou. Ele disse que uma farmacêutica, inclusive, procurou o governo várias vezes e não foi, procurou o Ministério da Saúde, disse que não foi atendido, e que, muito provavelmente, esse Desculpa, assunto... eu não estou te ouvindo bem. Desculpa, a máscara é muito difícil com o microfone, a gente não compreende. Aqui mais perto agora, perdão. Muito obrigado. O presidente Maia, ele disse que uma farmacêutica, acredita-se que a Pfizer, tenha procurado o Ministério da Saúde por várias vezes e tenha batido na porta em vão. Ele disse que esse assunto todo vamos dizer, da demora do governo, segundo ele, em atender as demandas do país, pode gerar uma CPI lá na frente. O governo teme essa CPI? Eu nunca ouvi falar desse assunto. Eu volto a dizer para a senhora, isso é a posição do deputado. Ele tem as posições dele, não tem problema nenhum, faz parte, é a democracia. Tá bom? Quanto às ações do Ministério, a gente responde em qualquer momento, não há problema algum. Com relação a qualquer farmacêutica, elas são recebidas, dependendo das suas propostas, a gente prossegue, dependendo das suas cláusulas de condicionantes, a gente tem capacidade de fazer ou não, mas especificamente dessa farmacêutica, eu já falei tantas vezes aqui, eu acho que eu não preciso mais explicar as cláusulas que elas exigem, não preciso explicar que eles não têm quantidade suficiente para nos fornecer, nos oferecem 2 milhões de doses agora nos primeiros 4 meses, nos oferecem mais 6 milhões de doses até julho, e as cláusulas são todas impeditivas em termos de contratação. Eu acho que qualquer brasileiro achar que nós estamos escolhendo essa empresa ou aquela, ou não queremos tratar com aquela por qualquer razão, seria realmente duvidar da nossa boa intenção de atender o povo imediatamente. E não tenha dúvida, se qualquer farmacêutica trouxer propostas execuíveis, aceitáveis, nós vamos atender e vamos comprar. Certo, mas essa proposta houve?
Eu já falei isso aqui 500 vezes. Se a senhora quiser, eu repito tudo, vai demorar uns 10 minutos. Mas a senhora já ouviu eu falar sobre isso algumas vezes? Eu estava na última coletiva. A senhora quer que eu repita tudo de novo? É só uma afirmação do presidente Maia e eu só queria Eu vou dizer de novo. isso com o senhor. Sobre Pfizer, eu já falei 1000 vezes. Falei sobre cláusulas, falei sobre valores, falei sobre prazos, falei que nós levamos isso a todos os níveis de decisão. Então, na hora que o laboratório aceitar ou nos trouxer propostas plausíveis, eu sou o primeiro a comprar. Obrigada. Muito obrigado. A última pergunta agora é da Emily Bank, do Estadão. Boa tarde, ministro. Boa tarde, Pois não, Emily. governador. Minha primeira pergunta, ministro, é se o Ministério da Saúde planeja agora, seguindo o exemplo de Manaus, tendo a questão de Manaus como referência, intensificar ou mesmo planejar, melhorar as campanhas, intensificar pelo distanciamento social e pelo uso de máscaras, já que a gente teve, inclusive, em Manaus, o próprio presidente Jair Bolsonaro apoiando protestos contra medidas de fechamento do comércio. Muito obrigado pela sua pergunta. As medidas, elas são todas do nível estadual e municipal. A posição deste ou daquele... eu vou te responder, tá? Você pode sentar, pode deixar. Tenho mais uma pergunta. Oi? Tenho mais uma pergunta. Tá bem. Então, as medidas são todas do governo estadual ou de municipal. Se essa ou aquela medida está de acordo ou não com alguém do executivo, isso é uma posição individual, ou a posição que nós temos que respeitar. O que é importante? A economia não pode parar, ponto. Porque se a economia parar, nós vamos ter vamos acelerar a quarta onda. Vocês sabem o que é a quarta onda? Não sei, talvez não saibam. É o choque no emocional das pessoas. É a depressão, é a automutilação, o suicídio, todos causados pela queda da capacidade de manter a sua própria família e de se manter. Essa é a quarta onda de uma pandemia. Se a economia quebrar, nós vamos estar acelerando a quarta onda. Então, é um jogo muito difícil de equilibrar. E é por isso que o gestor, o governador e o prefeito têm tanta dificuldade de tomar as decisões. Porque ele precisa manter a economia. Ele precisa manter a economia. Mas ele precisa encontrar medidas para diminuir não só o contágio, mas diminuir outros acidentes, outras procuras pelo médico. Diminuir uma outra entrada. Aí, um fechamento mais cedo de bares e comércios noturnos evita que aquele agravamento da madrugada normal no dia a dia, aquilo não aconteça e impacte menos. Então, é tudo muito mais profundo do que uma pergunta às vezes colocada, que visa colocar A contra B, C contra D, para tentar fazer uma cariação, para criar uma mídia. O troço é muito mais profundo, é muito difícil. E isso está nas costas dos nossos governadores e prefeitos. E a gente tem que apoiá-los nas suas decisões, apoiá-los com o que for necessário. Porque são eles que sabem o que dá certo ali dentro, naquele momento. Sim, nós precisamos aumentar as medidas preventivas, continuar com elas. Elas são necessárias. As vacinas têm um prazo longo para a criação de anticorpos ou para ter resultados. Nesse período, nós precisamos ainda de muitos cuidados. Então, da parte do Ministério da Saúde, não tem nenhum plano de intensificar campanhas por medidas de proteção por enquanto? O Ministério já faz campanhas sobre isso. Nada além do que já é feito? O Ministério já faz campanhas sobre isso, e campanhas muito abrangentes. Vamos continuar fazendo. Nós não vamos fazer, nós vamos continuar fazendo.
Entendi. Pois não. Ministro, sobre a questão de vacinas, alguns estados relataram atraso nas entregas. O que aconteceu? E tem alguma perspectiva de faltar doses já nesse primeiro lote? Não, não há falta alguma do primeiro lote. E eu vou te explicar para você entender o que aconteceu. Nós tínhamos uma previsão de fazer toda a logística hoje e os estados fazerem a logística amanhã para os municípios. E a partir daí a gente iniciar a campanha na quarta-feira. Os governadores, em comum acordo, me solicitaram que eu acelerasse ao máximo a distribuição para que eles pudessem começar imediatamente ainda hoje. Então, aquilo que era planejado até hoje, às 8 horas da manhã, para acontecer durante o dia, está sendo encurtado para poder atender o pedido dos governadores. Isso, você imagina a mudança da logística para 26 estados num país continental como o Brasil. Então, aeronaves, planos de voo, novas aeronaves contratadas e, em alguns casos, uma aeronave pequena, que não pode levar numa perna só, tem que fazer 2 voos. A aeronave grande, que faria um voo só iria chegar de noite. Então, você fraciona, entrega a primeira parte para poder iniciar e, na sequência, chega a segunda parte. Espero ter te explicado com bastante clareza. Ministro, última coisa. O governo tinha um plano de fazer um evento de lançamento aqui no Palácio do Planalto. Esse plano está mantido? É uma pergunta só, né? Vamos encerrar, então, essa coletiva de imprensa. Muito obrigado, tá? A presença de todos. Boa tarde. Não, eu acho que as perguntas já foram encerradas. Nós temos um plano. Tá bem. Muito obrigado. Tá aí, você acompanhou com a gente ao vivo entrevista coletiva do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e do governador do Amazonas, Wilson Lima. Eles fizeram uma apresentação e também responderam perguntas dos jornalistas a respeito das ações de enfrentamento à Covid-19. Essas e outras notícias você acompanha seguindo a nossa programação e também acompanhando as nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV Brasil. Até mais.